Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. No finalzinho da primeira carta de São João, o apóstolo nos fala que aquele que vence o mundo é o que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho. Portanto, são três que dão testemunhos: o Espírito, a água e o sangue. E os testemunhos são unânimes. A água esteve no início da vida pública de Jesus, no batismo. O sangue esteve no final, quando Jesus estava crucificado. O Espírito Santo esteve tanto no início como no fim. O Espírito Santo, que no batismo apareceu em forma de uma pomba, na cruz também estava presente, embora não em forma corporal. Mas o próprio Jesus disse ao Pai: em tuas mãos entrego o meu Espírito. E inclinando a cabeça, expirou, o que pode ser interpretado também, entregou-nos o Espírito Santo, ou mereceu para nós o Espírito Santo. Água, sangue e Espírito. Jesus, segundo a água, é o Jesus fácil de ser aceitado, porque ele aparece de maneira, não diria gloriosa, mas luminosa. É o primeiro dos mistérios luminosos, o batismo do Senhor. Não é difícil aceitar Jesus sendo batizado por João no Rio Jordão, tendo acima uma pomba em forma corporal representando o Espírito Santo, e a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, no qual ponho as minhas complacências. Mais difícil é aceitar Jesus, que não tem mais a aparência de um homem, porque está todo desfigurado. E mesmo depois de morto, um soldado vem perfurar-lhe o coração, e de lá sai sangue, e além do sangue, a água. O sangue e a água que jorram do coração de Jesus têm uma importância tão grande que São João diz que ele viu, dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Aceitar Jesus que vem com o sangue já é mais difícil, porque os discípulos se escandalizaram com a paixão, e ainda hoje alguns dos que se dizem cristãos aceitam Jesus na água, mas rejeitam-no no sangue. Aceitam Jesus glorificado pela sua ressurreição, com vestes brancas, com anjos anunciando, mas a crucifixão parece ser um escândalo. Há cristãos que não aceitam colocar a cruz nos seus templos. Há cristãos que não gostam de olhar para um crucifixo. A cruz é algo para ser expurgado. Não vamos falar de Cristo crucificado, isso já passou. Ele agora está no céu, sentado à direita de Deus Pai. Ele não quer que você sofra. E se você sofre, quem sabe é porque está fazendo algo que ele não quer, por exemplo, se entregando à idolatria. E a idolatria seria, na visão de tais pessoas, a oração diante de imagens que representam Nosso Senhor, Nossa Senhora. Por que você não joga fora esses ídolos e Deus vai dar a você saúde, vida longa, prosperidade? São pessoas que não entendem Jesus segundo o sangue, só entendem Jesus vindo na água. Mas nós, católicos, não escondemos a cruz de Cristo. Ela é chocante, mas sem ela não há salvação. E o Espírito Santo está presente na água e no sangue, não podemos separar. Água e sangue, curiosamente, também estão presentes na Santa Missa, porque antes da consagração o padre coloca uma gotinha de água no vinho, que vai ser consagrado. O Espírito Santo dá testemunho, porque o Espírito Santo é a verdade. Se nós aceitamos os testemunhos dos homens, com muita facilidade nós aceitamos e não pedimos provas, todo dia fazemos isso, o testemunho de Deus é maior. E Deus deu o testemunho de seu Filho. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Na transfiguração ele acrescentou: escutai-o.
Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho dentro de si. Quem não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que ele deu do seu Filho. João insiste muito na divindade de Cristo e na sua filiação divina, talvez contra erros que já estivessem começando na sua época. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna. Esta vida está em seu Filho. A vida que o Pai tem, por ser sem princípio e sem fim, comunicou a seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. O Filho é o caminho que nos leva ao Pai. E é Ele que nos comunica a vida que Ele próprio recebeu do Pai. Assim como o Pai vive e eu vivo pelo Pai, aquele que me come viverá por mim. E eu vos escrevo estas coisas a vós, que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. O verbo novamente está no presente. Vós possuís. A vida eterna já é presente em quem está em estado de graça. Vai desabrochar quando passarmos para a glória. E neste tempo que passa, e se não passasse não seria tempo, é tempo porque passa, está sempre passando, o que vale aqui é a semente de eternidade que nós semeamos. Cada instante que passa e que não volta, vale pela graça que nós adquirimos, pela caridade que nós praticamos, pela vida eterna que nós cultivamos, pelos tesouros que nós estamos acumulando no céu, que não são roubados pelos ladrões e que não são corroídos pela ferrugem nem pela traça. O Evangelho apresenta hoje Jesus purificando um leproso. O leproso simplesmente se prostrou ao pé de Jesus e fez uma profissão de fé. Se queres, tens o poder de me purificar. E como a fé é onipotente, o que Jesus disse ao centurião, seja feito conforme acreditaste, diz de maneira semelhante a este leproso: eu quero, fica purificado. E no mesmo instante a lepra o deixou. A fé é a condição essencial para que Deus abra todas as comportas da sua graça. E a falta de fé é aquela barragem, aquele obstáculo que reduz a onipotência de Deus à impotência. Mas Jesus recomendou: não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que foi prescrito por Moisés como prova de tua cura. O que Jesus fez naquela época continua falando conosco hoje. Vai mostrar-te ao sacerdote. Mas para que o sacerdote, se Jesus já havia curado diretamente, se a lepra já havia desaparecido? Porque Jesus nunca despreza os seus representantes aqui na terra. Nem os sacerdotes do Antigo Testamento, sacerdócio este provisório, eram dispensados por ele. Aquela lei de Moisés com aqueles rituais que seriam depois superados, enquanto estão em vigor, Jesus manda que as pessoas curadas observem. Vai mostrar-te ao sacerdote. O sacerdote não tinha poder de curar, mas tinha poder de examinar se a lepra havia sido de fato curada, de declarar que o leproso era agora reintegrado à sociedade, e o sacerdote oferecia a Deus um sacrifício pela cura daquela lepra. E Jesus não dispensa esta prática. Hoje, com mais razão, quando Ele nos deu sacerdotes que não apenas declaram que a lepra está curada, mas curam em nome dEle, sacerdotes que perdoam pecados, a quem perdoar dos pecados serão perdoados. Com maior razão, ele não dispensa a mediação do sacerdote. Vai mostrar-te ao sacerdote. O que o sacerdote vai ver? Ele não vai ver se a lepra foi curada. Ele vai ver a lepra ainda presente, o que é vergonhoso, né? Mas ele cura. E depois que cura, a nossa alma fica mais branca do que a neve. E nós não temos mais nada que lembrar do nosso passado. É isso o que o Senhor nos quer ensinar sobre a purificação do pecado, que é a lepra da nossa alma. A lepra lembra o pecado por 3 motivos. Ela é mortal, ela é incurável, naquela época ela era, e contagiosa.
passa de uma pessoa para outra e ela desfigura o homem. O pecado faz tudo isso. O pecado mata, destrói a graça. O pecado contagia, leva outros a pecar. E o pecado nos desfigura, faz com que nós não pareçamos mais filhos de Deus. E a cura da lepra, que representa aqui a absolvição do pecado, cura isso tudo. Nos dá a vida, faz com que nós sejamos transmissores não do pecado, mas da graça, e nos restitui a imagem de Deus que foi desfigurada. Que Maria Santíssima nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.